Nesse vídeo vamos falar sobre a tag TD ou TD em inglês. Como podemos ver aí na tela, a tag TD ela tanto abre quanto fecha, o que nos mostra que vamos ter conteúdo dentro dessa tag. A tag TD ela é usada para definir a célula de uma tabela. Quando nós usamos várias CDs dentro de várias TRs, parece que estamos fazendo a coluna da tabela, mas são as células uma vez que elas estão dentro da linha e cada linha está separada. A tag TD ela deve ser usada sempre dentro de uma tag TR. E a tag TR, por sua vez, nós já vimos em outro vídeo e na aula anterior que ela é usada dentro de uma tag table. Então você vai vendo que uma depende da outra para aí sim você formar uma tabela no documento HTML. Todos os atributos globais do HTML5 podem ser utilizados dentro da tag TD. E a tag TD, diferente da tag table e da tag TR, possui atributos específicos somente para ela. E esses são colspan, que define o número de colunas ou o tamanho, a quantidade de células que essa célula ela precisa ocupar. Também podemos definir o atributo headers, que define uma ou mais células de cabeçalhos que são relacionadas a essa nossa célula. E também temos rowspan, que define o número de linhas que essa nossa TD, essa nossa célula, ela deve ocupar. Falando sobre estilo CSS, a tag TD ela tem um display table cell, ou seja, uma célula de uma tabela, e temos também o vertical align, que é inner right, ela herda dos seus elementos pi. Vamos ver na prática qual é o uso da tag TD. Na última aula nós fizemos o exemplo com a tag TR e aproveitamos o arquivo table.html. Vamos aproveitar novamente esse arquivo também. Vamos chamar aqui de td.html, vamos abrir no navegador para ver apenas como ele está funcionando até agora e vamos explicar o uso da tag TD. Então nota aqui no inspetor de elementos que nós temos a nossa tabela, que está abraçando todo o conteúdo aí desse elemento. Ela se parece até mesmo com uma div, por exemplo. Porém, o nome table faz com que ela tenha um peso semântico na nossa tela, no nosso documento HTML, e os mecanismos de pesquisa, os leitores de tela, sabem que ali se trata de uma tabela. Dentro da nossa tabela nós temos o tbody, vamos ter um vídeo falando só sobre o tbody, mas foi o Google Chrome que gerou esse tbody, uma vez que nós não colocamos no arquivo HTML. Também temos o tr, que representa a linha, quando passamos o mouse em cima dá para ver aí que ele deixou em azul a linha inteira, e depois temos cada célula dessa linha. A célula A1, a célula B1 e a célula C1. Veja que a célula ela ocupa o espaço da coluna. Então, quando pegamos a linha de baixo, nós temos exatamente o mesmo espaço para a primeira TD, para a segunda TD e para a terceira TD. Então, elas ficam alinhadas uma com as outras, tá certo? O que a gente pode fazer é usar os atributos para fazer com que uma célula ocupe o lugar de duas células ou até mesmo de três células, uma vez que nós temos como que fossem três colunas dentro da minha tabela. Vamos ver um exemplo disso. Se eu quiser que a célula A1 ela seja mesclada com a célula B1, eu preciso remover uma célula, afinal elas vão virar uma célula só, e agora eu preciso falar que a célula A1 ela vai ocupar o espaço das duas células nesta mesma linha, ou como se fosse colunas, ela teria um peso de duas colunas, de duas células. Para a gente fazer isso dentro da nossa tag TD, vamos colocar o atributo colspan, que representam aí as colunas, e vamos falar que ele vai ocupar o espaço de duas colunas, ou espaço das duas células. Vamos voltar no navegador, vamos atualizar, e veja aí que agora A1 ela tem o espaço das duas colunas. Se a gente passar aqui o inspetor de elementos, por exemplo, vai ficar claro isso. A primeira célula ela está com o espaço das duas e o C1 agora continua lá com uma terceira coluna, tá certo? Toma cuidado que se você errar a quantidade aqui, por exemplo, colocar um só, vai ficar faltando o espaço de uma célula na sua tabela, E aí parece que a sua tabela está quebrada, tá certo? Está faltando ali a terceira coluna. O mesmo acontece se você passar o número de colunas necessárias. Por exemplo, falar que ela ocupa 3, sendo que só seria 2. Então a sua tela vai ganhar aqui o espaço de uma quarta coluna, porque você está falando que ela tem aqui o espaço de 3 colunas e você está colocando mais uma quarta coluna, tá bom? E aí começa a quebrar a sua tabela. Vamos deixar aqui correto apenas 2. E se a gente quiser vir aqui e falar que eu quero que a B2 e a B3 sejam mescladas, ou seja, eu quero mesclar duas células em linhas diferentes.
Como que a gente pode fazer isso? Vamos voltar aqui na nossa célula B2, que é a que eu quero que seja mesclada e tem o peso de 2 linhas. E aqui dentro eu vou colocar agora o atributo rowspan e vou falar que ela tem o peso de 2 linhas. Como ela vai pegar o espaço onde o B3 está, eu vou remover o B3 e vou deixar só o A3 e o C3. Vamos ver se deu certo? Volta aqui, atualizamos, continuou o A2 e o A3, o C2 e o C3, e olha o B2 aqui. Então agora ele tem um espaço de 2 linhas, a célula ela foi mesclada em linhas diferentes. Nesse vídeo nós vimos como usamos a tag TD, como fazemos até a mesclagem, tanto com CoSpan e com rowspan. No próximo vídeo nós continuamos falando de HTML5. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag TD ou TD em inglês. Como podemos ver aí na tela, a tag TD ela tanto abre quanto fecha, o que nos mostra que vamos ter conteúdo dentro dessa tag. A tag TD ela é usada para definir a célula de uma tabela. Quando nós usamos várias CDs dentro de